Rufo, eu quero te agradecer muito, viu, por esse espaço aqui que você está dedicando pro meu canal, viu, por esse tempo. Muito obrigado, viu, pra mim é uma honra estar fazendo esse vídeo aí com você. Imagina, é um prazer estar com você aqui, Lucas. É sempre bom falar de automóvel, de automobilismo, essa é a minha praia, então não incomoda absolutamente nada, muito pelo contrário, é um prazer estar com você. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rufo, lá do seu início, né, da sua carreira, do jornalismo, do automóvel, o que veio primeiro na sua vida, né, qual o interesse que veio primeiro, assim, te fisgar pra você estar trabalhando com isso hoje? Cara, a história é longa, eu vou tentar deixar mais resumido. Eu sou engenheiro naval, eu me formei em 82, fui trabalhar na Alemanha, trabalhei num estaleiro na Alemanha, depois trabalhei numa empresa chamada Arthur Andersen, em Chicago, e fiquei morando lá de 86 até 99. Ou seja, morando lá, na verdade, um pouco antes, mas de 86 a 99, eu sempre gostei muito de fotografia, e eu comecei em 86 a cobrir Fórmula 1 por conta própria, por paixão. Eu trabalhava na Arthur Andersen em Chicago só até quinta-feira, aí eu tirava sexta, sábado e domingo para fazer o que eu amava, que era a fotografia. O meu primeiro grande prêmio, ou seja, foi onde começou tudo, foi 86, quando a Hungria entrou para o calendário mundial da Fórmula 1. Foi o primeiro GP da Hungria e que tem aquela ultrapassagem espetacular do Piquet em cima do Senna, que na primeira tentativa ele não consegue, na segunda ele sai como se fosse um kart nas 4 rodas, né, de lado, uma coisa que até hoje eu nunca vi nada parecido, e que ele manda um cumprimento nada amigável para o Ayrton, né, ele manda o dedo para o Ayrton, né, mas de lá para cá eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, eu trabalhei na Transamérica, trabalhei no Sport TV com o Reginaldo Leme, trabalhei, que mais? Fui colaborador de uma revista italiana quando eu morava fora, que era Autosprint italiana, depois Autopista espanhola, com o meu querido Rubio, que era o meu chefe, na Autosprint era o Manucci, César Manucci. Na Autosport inglesa, o meu chefe era o Jack Bloxham, que era o editor de fotografia, e na Auto Hebdo francesa. Então, a paixão, na verdade, Lucas, ela começou com fotografia. E depois eu fui migrando para outras coisas, né? Ou seja, foi uma capilaridade que acabou acontecendo, e agora eu estou na Jovem Pan já há 8 anos, e lá eu falo de automóvel e automobilismo, sempre tem Fórmula 1. Eu estou no Jornal da Manhã fazendo meus comentários, toda sexta-feira no Pânico falando sobre eletrificação, principalmente eletrificação, e tenho 2 programas, o Máquinas na Pan, que vai ao ar todo sábado às 4 da tarde, eu acho que é isso, que fala geral, e Ligados na Tomada, que é um programa como se fosse um podcast de 30 minutos, onde eu levo executivos e convidados para a gente bater bola durante esse tempinho, também sobre eletrificação, mas não só sobre eletrificação. Então, de maneira reduzida, esse é um pouco aí da minha história. Massa demais. Você já teve passagem aí, você falou que hoje está na Jovem Pan, né, que é um dos veículos mais fortes que tem no Brasil hoje, né? Como que foi, assim, para você entrar nesses veículos nacional? Cara, na verdade, foi uma consequência do que eu já fazia lá fora. Um dia o Nilson César, primeiro assim, o Sport TV convidado pelo Reginaldo Leme para participar de alguns programas. As revistas que eu colaborava eram pessoas que eu acabei conhecendo na pista. Então, eu não tinha contato, por exemplo, com a 4 rodas, passei a ter depois. Sim. Aí meu chefe aqui passou a ser Mário Sérgio Venditti, que era o editor, até hoje está no setor, o Marcos de Bari, fotógrafo, e Lemir Martins, que dividia comigo a pista, os melhores lugares para fotografar. Então eu tive grandes mestres aí para me ensinar, não a fotografia, mas como me portar na Fórmula 1, que esse é o mais importante, para você ter respeito, para você seguir os protocolos, para você seguir a agenda dos pilotos, que isso é muito importante, né? Sim. Então, eu passei a ser conhecido lá fora e não aqui no Brasil. No Brasil veio como consequência pelo trabalho que eu fiz na 4 rodas e por algumas colaborações que eu fiz até com o Nilson César na Jovem Pan e com Edgar Melo Filho na Rádio Bandeirantes. Depois eu passei a me convidaram para um programa na Transamérica, que chamava Rock Motor. Fui para 89, que era Rádio Rock, continuei com o Rock Motor apresentando o programa junto com o Reginaldo Leme, e faz 8 anos que eu estou na Jovem Pan a convite do Nilson César. Então, na verdade, sim, eu não precisei ir atrás de ninguém, as pessoas me conheciam lá fora e queriam que eu colaborasse aqui no Brasil. Em 99 eu mudei para o Brasil,
Sim. e estou desde então adorando fazendo o que eu faço aqui, né? Que é sempre bom, né? Infelizmente eu precisei largar um pouco a fotografia, né? Deixei de lado, mas ainda consigo falar de automobilismo, que é o que me dá mais prazer. Top demais. Falando um pouquinho sobre o automobilismo e o Brasil, né, a situação econômica do Brasil. O que você vê assim que está mudando no perfil, né, de um brasileiro hoje para comprar um carro? A situação econômica, você acha que está favorecendo muito para mudar o perfil do brasileiro nessa questão aí? Lucas, é difícil, cara. Quando a gente fala de imposto, o Brasil, vou primeiro falar do cenário indústria automotiva. O Brasil tem uma capacidade produtiva de 5 milhões de carros por ano. A gente produz, a meta esse ano é chegar em 2,7 milhões. Ou seja, se chegar nessa meta, que é uma meta otimista, a gente ainda assim continua com 2,3 milhões de ociosidade, que é muita coisa. E quem acaba pagando a conta por não ter essa escala maior é o próprio consumidor. Quase 50% do valor do carro são impostos. Então, o carro, quando vê até aquela história de carro popular, teve um aporte do governo de 1,5 bilhão de reais, né? Primeiro 1 bilhão, depois mais 500 milhões. Cara, não dá, é uma balela falar um negócio desse que, na época, o Kwid era o carro mais barato, 72 mil. Como que você pode chamar um carro popular de 72 mil reais? Então, eu acho que o brasileiro, ou seja, não vou falar classe média, né? Que a classe média está achatada tanto quanto está a ponta da pirâmide, mas, em geral, o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande para conseguir comprar o seu primeiro carro, né? Porque é muito caro. E o custo de um carro, ele não é só o custo de propriedade do carro, mas os valores agregados, que é manutenção, que é revisão, que é colocar combustível, que é pagar o seguro, pagar IPVA. Então, esse custo agregado todo, ele deixa o veículo muito caro para o brasileiro. Então, respondendo a tua pergunta, o mercado cresceu, a gente está de novo retomando o mercado se recuperou bem desde a época da Covid, a previsão que a gente tinha era de 3, 4 anos para retomar aquele número que estava lá atrás, de 2,3, 2,4, ele já conseguiu retomar, ou seja, o mercado está voltando a ser aquecido, muitos players novos no nosso mercado, principalmente vindo da China, né? Com carros mais baratos e com muita tecnologia embarcada que a gente não tinha, principalmente os de eletrificação, mas ainda assim, eu acho muita sacanagem a gente não conseguir, ou seja, o mercado não conseguir atingir a classe um pouco inferior, sabe, Lucas? Não dá oportunidade para todo mundo, e daí o sucesso, por exemplo, que a Honda tem com a CG. Né? Ou seja, o mercado acaba voltando mais para as duas rodas, para quem quer sair do transporte público, porque ele não tem condição de comprar um carro e de manter um carro, porque não é só o valor de compra, né? Como a gente falou, é você manter um carro. Então, eu acho que precisa muita coisa ainda. Não é um subsídio de 1,5 bilhão dentro do mercado do tamanho que a gente tem que vai conseguir. O mercado, para ter um carro, o poder aquisitivo do brasileiro é muito baixo. Então, para ele conseguir ter acesso a um carro, o carro teria que custar 35, 40 mil reais para ele conseguir fazer um financiamento. A culpa não é só do governo, né? Não é só do governo, não é só dos impostos. Essa conta não vai só por conta dos impostos. O carro, nos últimos 15 anos, ele passou a ter alguma série de exigências que aumentou o valor dele, que é a exigência de airbag, claro, cinto de segurança, frenagem automática. Você passou a ter uma série de exigências dentro da suspensão, dentro da dirigibilidade, airbags. Então, tudo isso deixou o carro com custo mais alto. E se não tiver uma intervenção do governo positiva, por exemplo, para subsidiar parte disso e reduzir impostos, a pessoa de baixa renda vai continuar sem acesso. Aí o que cresce no Brasil é o mercado, não vou falar nem de seminovos, é o de usados, que esse chega na casa de 17, 18 milhões de venda por ano. Mas aí tem aquela história, aí você deixa de lado a história de eficiência energética, de meio ambiente, porque esse carro vai poluir mais, o motorzinho dele já não aguenta tanto, acaba queimando mais óleo, né? Já não é. Então, é uma equação que fica muito na mão do governo. Enquanto a gente não tiver essa equação resolvida, Lucas,
a gente pode crescer o mercado que tiver, mas dando oportunidade para a classe média e a classe rica. Os outros não vão ter oportunidade de comprar um carro. Sim, você citou a questão do meio ambiente, né? Você acha que hoje na indústria está tendo maior interesse de andar em harmonia, assim, com esse lado também? Lucas, na verdade, existe harmonia, mas por força da lei. Hoje as empresas e as motorizações são obrigadas a seguir uma série de protocolos. A empresa, a indústria mesmo, não só automotiva, em geral, dentro do ESG. E quando a gente fala de ESG, a gente fala de sustentabilidade, meio ambiente, relações sociais, comportamentais, tal. São todos os protocolos. Na indústria automotiva, existe a lei de emissões. Então, eu não digo nem que seja conscientização do empresário ou conscientização do fabricante de automóveis, não, mas, para nossa sorte, é por força da lei, né? Então, os carros eles começaram a ter downsizing de motores, né? Motores menores, mais leves, materiais mais leves na construção também, materiais com extrema rigidez, mas, ao mesmo tempo, maleáveis e mais leves, ou seja, você tem uma estrutura deformável para você absorver impacto, mas uma célula de sobrevivência, que é onde fica o motorista, os passageiros, né? A célula, o cockpit, praticamente, mais resistente e com materiais mais leves. Com isso, você tem menor peso, menores motores e melhor eficiência energética. Quando você tem melhor eficiência energética, você tem menor consumo de combustível e menor poluição no meio ambiente também. Então, isso tem acontecido também. Mas, de novo, eu não vejo como uma grande conscientização, mas, graças a Deus, por uma lei que foi imposta de regular as emissões, que já tinha na Europa, né? A gente tem isso nos caminhões, nos ônibus. Antigamente só se falava das Euro, né? Euro 3, Euro 5, Euro 6, mas isso chegou no Brasil, também lei de emissões para a nossa motorização. Então, existe sim essa busca pela neutralidade de carbono, e principalmente agora com a chegada da eletrificação, né? Tanto dos elétricos quanto do híbrido, você tem que ter uma redução maior ainda e uma busca pela neutralidade de carbono e menores emissões de poluentes. Então, eu acho que isso vai acontecer e caminha muito próximo da tecnologia. E a estrutura do Brasil para receber esses carros assim menos poluentes, você acha que está favorável hoje? Olha, o que eu sempre comento é o seguinte, o Brasil não esperava que fosse ter um crescimento tão grande na venda de eletrificados, né? Então, a tecnologia, na verdade, é um termo antigo que fala da carroça passar na frente dos bois. Não sei se você já escutou isso. Você é muito menino, acho que não deve ter escutado já isso. Escutei, já. Que os carros chegaram antes da infraestrutura. Então, no começo, quando chegaram os carros elétricos no Brasil, faltaram peças, faltava infraestrutura viária, faltava ponto de eletrificação, ponto de recarga, estava muito pífio ainda. Então, o mercado está se ajustando. As empresas estão começando a fazer parceria, pegar novos players no mercado, como a Tupinambá, como a Tupi, a Raizen, e criando uma estrutura para esses carros que já estão na rua. Qual que seria o ideal? É vir tudo junto, né? Você ter no mesmo ônibus, no mesmo avião, no mesmo navio que veio para o Brasil, já virem os pontos de recarga, acordo com os governos, mesmo para a indústria privada, muitas vezes você precisa apoio da prefeitura, né, para instalação, e também peças pós-venda tal. Não foi. A chegada foi tão grande, eu até falo que foi um grande tsunami tecnológico, e com uma onda tão grande que não deu tempo. Então, agora, as empresas que vieram de fora, chinesas principalmente, estão tentando ajustar a infraestrutura de acordo com a capacidade da mobilidade urbana que acontece em São Paulo, que acontece em Goiânia, em Brasília, enfim, nas grandes capitais. Essa infraestrutura está melhorando, mas ela ainda está bem aquém do tamanho do mercado. Então, isso vai melhorar, é natural melhorar, até pela própria pela iniciativa privada. Porque esse empresário, ele vê ali uma oportunidade. De novo, né? Ele vai fazer isso porque ele é bonzinho, porque ele é a Greta, ele vai pensar no meio ambiente. Não. Eu comparo essa história com dois lados. O brasileiro só vai comprar o carro e está comprando o carro eletrificado porque ele está mais barato,
o brasileiro tem acesso que ele não tinha antes, hoje ele é acessível, o preço é muito mais democrático, você vê os preços que a BYD faz, que a GWM faz, que os outros players do mercado conseguem colocar carros com preços mais democráticos, e do outro lado, uma visão empresarial que permite que esses caras, ao invés de montar um posto de gasolina, como já tem bastante em São Paulo, eles peguem aquele terreno e passem a criar uma rede eletrificada de pontos de recarga. Por quê? Exatamente como uma visão de empresário. Aquilo vai dar... Tem muito carro, não tem infraestrutura elétrica, então vamos aproveitar, mesmo como oportunidade, vamos criar essa rede que a gente vai ganhar dinheiro. Estão criando a rede e estão ganhando dinheiro. Então eu vejo esses dois lados acontecendo. Então, não só o acesso mais fácil para o brasileiro, para carros mais tecnológicos, como também uma visão empresarial para melhorar a rede como uma oportunidade de negócio. Massa. Rufo, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim sobre o Senna, né? Eu sou nascido em 91, não tive muita oportunidade, sim, de ver o Senna em vida, né? Como que você me contaria, você já teve oportunidade, né, de acompanhar, como que você me contaria, assim, como que era o Senna e como que foi, né, aquele dia lá do trágico acidente, né? Foi num domingo, no final de semana, 94, né? Eu tinha 3 anos apenas, então não lembro muito, né? Como que você me conta esses episódios aí e como que era o Ayrton Senna? Bom, o Ayrton era um cara extremamente profissional, casado com o carro de corrida, ou seja, a vida dele era um carro de corrida, uma dedicação, um profissionalismo que poucas vezes eu vi alguém tão determinado. Eu vi, claro, um Schumacher assim, tinha essa determinação, não vi isso de um Prost, a gente não via isso do Piquet. O Piquet queria saber, chegar a acelerar, mas não era um cara que se dedicava tanto, embora tivesse um conhecimento muito grande de mecânica, de logística, de estratégia, mas o Ayrton era muito dedicado. Sabe aquele cara que faz a lição de casa todo dia, que saía tarde da pista, chegava mais cedo, conversava com o engenheiro? Então ele sempre teve esse lado muito próximo do carro e buscando sempre a perfeição. A história não funcionava se não tivesse a perfeição. Eu já vi situações com o Ayrton na pista, que ele fazia a pole, a volta mais rápida, vencia a corrida, ia lá reclamar com o Ron Dennis, que era o chefe da equipe, com o Joe Ramirez, que era o chefe dos mecânicos, e com o Osamu Goto, que era o chefe dos motores da Honda, que o carro não estava bom. E saía descontente da pista. Porque ele sabia que ele só tinha... Era no braço que ele tinha conseguido superar o adversário, mas o carro dele não estava bom. Então, a Ayrton buscava excelência. Com nós, jornalistas, ele era um cara que ele cumpria... Bastava você cumprir os horários com ele. Ou seja... Tinha horário para falar com ele depois da corrida, antes da classificação, enfim. E tinha uma janela que a Beatriz Assunção, que era Betis, ela passava para a gente. Olha, você pode conversar, o Ayrton hoje vai falar com vocês 3 da tarde. Chegava lá, conversava sem problema algum, ele dava atenção, ele não era um cara de ficar em cima do muro, ele não precisava de media training, ele falava a verdade. Eu nunca vi o Ayrton escondendo alguma coisa. Se fosse para esconder, ele ia falar, isso eu não posso falar ainda. Mas ele não ia desviar o assunto, ou maquiar, ou não. Ele simplesmente não comentava e avisava até antes. Ele comentava antes, olha, se eu não vou poder falar, estão me perguntando muito se um dia eu vou para a Ferrari, eu já estou de saco cheio de falar disso, não vou, então, por favor, não me façam perguntas sobre isso, que vocês já estão cansados de saber. E corria tudo bem na entrevista, ou seja, ele era muito dedicado a passar, muito generoso para passar informações que a gente precisava. E muitas vezes, até fora desse roteiro, se ele estava bem e estava tudo bem com o carro e tal, ele até dava uma palhinha antes, se cruzava ele no box, ele te convidava para almoçar, ele almoçava sempre na Minardi, ele adorava comida italiana, e ele sempre falava que ele não podia chegar e comer na Ferrari. Imagina, o Ayrton entrando na Ferrari e já ia sair no jornal no dia seguinte que ele estava fechando com a Ferrari. E sabiam que ele não ia fechar com a Minardi. Então ele comia na Minardi. Né? O Giancarlo Minardi, que era o dono de equipe, e Renato Capucci, que era o cara que coordenava todo o receptivo, recebiam sempre ele para almoço. Eu tive a oportunidade de almoçar 2 vezes com ele, ele sem tempo, para conversar, para bater papo, falar de corrida, antes de algum evento, porque ali era um lugar que ele tinha sossego, que ninguém encheu o saco dele. Né? Mas é isso, ele tinha uma relação muito boa, principalmente naquela época, Lucas. O Ayrton, ele criou um movimento que a gente nunca viu aqui no Brasil, de tanto jornalista brasileiro cobrindo a categoria. Então tinha Mário Andrade Silva da Folha de São Paulo, Flávio Gomes da Folha de São Paulo,
tinha Celso Iteberê do Globo, tinha Luiz Roberto Múcio, que hoje está na Globo, na época na CBN ou Globo, eu não lembro, tinha jornalista de Belo Horizonte, tinha do Sul, tinha do Rio de Janeiro, cara, eram 12 jornalistas, 14 jornalistas, todas as corridas. Eu nunca mais vi isso na vida. Para mim, que eu morava fora, era mais fácil. Né? As rádios iam todas, e a Bandeirantes, e a Transamérica, e a Jovem Pan, cara, e do Brasil inteiro. Então tinha um movimento que acompanhava o Ayrton, porque ele gerava notícia. Ele vencia a corrida, fazia pole, né? Tricampeão mundial, e falava verdades, ele não ficava em cima do muro. Então ele falava coisa que a gente gostava de ouvir, ou que não gostasse, mas que ia dar audiência. Então vendia mais jornal, vendia mais revista, e as pessoas acompanhavam o Ayrton. Então o Brasil ele ficou refém, eu sempre falo, não foi do Ayrton Senna. O Brasil ficou órfão, né? E refém de 3 caras que foram um sucesso de 72 a 94. O Emerson abriu as portas para o Brasil. Pra você ter uma ideia, a Rádio Pan-Americana, que é hoje a Jovem Pan, ela tinha como narrador da corrida o pai do Emerson, Wilson Fittipaldi Barão, Domingos Piedade, Cláudio Karsug e mais pessoas na pista. Imagina, fazendo transmissão em 72, que era uma coisa heróica. Por quê? Porque o Emerson abriu essas portas, já tinha vencido a sua primeira prova em Watkins Glen, foi campeão mundial pela Lotus em 72, pela McLaren em 74, aí depois veio Nelson Piquet 81, 83, 87, depois veio o Ayrton 89, 90 e 91, e a gente ficou muito mal acostumado. Quando o Ayrton morreu, apareceram excelentes pilotos brasileiros, Felipe Massa, Rubinho Barrichello, mas o brasileiro já estava acostumado com o campeão mundial de Fórmula 1. O Rubinho venceu várias corridas pela Ferrari, foi vice-campeão, a mesma coisa o Massa, mas para a gente isso já não bastava, porque o brasileiro já estava mal acostumado. Então, de lá para cá, a gente entrou num jejum de títulos mundiais, não vou nem te falar de vitórias, mas de títulos mundiais, e que despencou a audiência da Fórmula 1. Ou seja, ela realmente hoje tem uma audiência nivelada, as pessoas torcem pelo Verstappen, Bortoleto não tem a mínima chance com esse carro, não acredito que vai ter chance o ano que vem, não vai mudar tanta coisa, não no regulamento, vai mudar tudo, mas não vai ter mais aporte de dinheiro, mesmo com a chegada da Audi, não tem muito o que mudar. Antigamente o carro era 30% a máquina e 70% piloto, hoje é exatamente o contrário, isso o Emerson falou para mim lá no Pânico. Hoje é 70% máquina e 30% piloto. Então, se não tiver muito investimento, Lucas, não anda. Para mim, um dos melhores pilotos que tem no grid é o Fernando Alonso. Ele não consegue andar. Né? E o Hamilton está apanhando aí. Cara, para mim, hoje é o melhor no grid, melhor que o Verstappen. Mas não tem um carro como a Red Bull, não tem um carro que tem a McLaren hoje. Então, os carros, a tecnologia acabou desnivelando aquilo que está na mão do piloto, né? Não tem ninguém para aparecer, tem o Bortoleto aí na pista, mas se não tem alguém arrebentando na Fórmula 1 hoje, nas categorias de base, Fórmula 2, Fórmula 3 e tal, quer dizer que daqui a 3, 4 anos a gente não vai ter nenhum brasileiro de ponta ainda. Eu vi uma matéria na internet, você falando de fotografia, né, que você teve a oportunidade de fotografar o corpo do Ayrton, né? Mas você não seguiu. Como é que era essa questão da ética, assim, né? Foi uma confusão muito na sua cabeça, assim, na época? Na sexta-feira teve aquele acidente feio do Rubinho, numa das variantes, não lembro se foi a alta ou a baixa, mas um acidente muito feio, que foi muito mais feio do que o do Ayrton, né? Aí no sábado de manhã teve o do Ratzenberger, também a morte do Ratzenberger, e no domingo do Ayrton. Quando teve o acidente do Rubinho, eu já tinha recebido da revista Caras, eu morava fora, a Nelly, que era a editora-chefe da revista Caras, tinha mandado para mim uma revista, que a capa era o Ayrton Senna e a Adriane Galisteu no mar em Angra, com a água por aqui. Que era para fazer aquela foto clássica, o Ayrton Senna lendo a Caras, com ele na capa, com a Adriane Galisteu, a Adriane do lado, bem foto de Caras. Quando teve o acidente do Rubinho, a Nelly ligou no meu hotel, de madrugada, e no hotel, que a gente ficava, era um hotel baratinho em Riolo Terme, acho que era Riolo Terme, a cidadezinha. O cara foi bater na minha porta, eu fui lá embaixo atender o telefone,
pedindo para trocar, não fazer a foto com o Ayrton, e sim com o Rubinho no hospital, lendo a Caras. Caras sempre foi uma revista que frequentava hospital, clínica, né, dentista, essa coisa toda. Ele falou, Alex, vê se consegue fotografar o Rubinho. Eu saí de madrugada mesmo para ir para o Hospital Maggiore, onde estava o Rubinho, para chegar até umas 6 da manhã, para fazer a foto dele no hospital. Quando eu cheguei no hospital, isso era em Bolonha, né? Eu estava em Riolo Terme. Quando eu cheguei em Bolonha, cheguei no hospital, eu vi o Rubinho saindo. Ele já estava saindo, já tinha recebido alta, o nariz todo quebrado, a boca estourada, e estava com o Geraldo Rodrigues e o Ricardo Tedeschi, que eram os empresários dele, quem trabalhava junto com o Rubinho. Aí eu falei, Rubinho, cara, preciso de um favor, você não vai acreditar o que é. Que você volte pro seu quarto, que eu preciso fazer uma foto sua para Caras. Porra, Alex, eu já recebi alta, não dá nem para voltar. Vamos tentar? Ele falou, não, claro, vamos tentar. Entramos escondido de volta no hospital. O Rubinho estava com uma camiseta do S do Senna. A gente entrou, ele de tênis, de jeans, entrou, se cobriu, ficou só com a camiseta e lendo a revista Caras, e eu fiz essa foto. Agradeci-lhe muito, até hoje eu agradeço muito o Rubinho por isso. A gente, quando saiu do hospital, eu virei a câmera para cima e fiz a foto do Hospital Maggiore para mandar junto para Caras. Aí eles publicariam a foto do hospital e a foto do Rubinho. Quando eu cheguei na pista, eu já tinha perdido o começo do treino. E o Flávio Gomes me encontrou na sala de imprensa, me abraçou. Cara, o Ratzenberger morreu, o Ratzenberger morreu. Tava todo mundo muito chocado, porque fazia tempo que não morria um piloto na pista. Sim. Ele morreu na curva Villeneuve. Assim, você tem Imola, você tem a largada, aí você tem... Cara, não é nem uma curva, aquilo é uma reta, a Tamburello. Lá na frente a curva Villeneuve, e aí você tem um grampo que atosa para subir para a parte alta do circuito. Ele morreu justamente na Villeneuve, antes de chegar na tosa. Bateu ali e morreu. E já ficou todo muito atordoado. O Ayrton pegou um carro, foi para a pista, foi ver fora do que era permitido, mas ele queria ver, e ele tentou até liderar um movimento para que não tivesse corrida. Falou, pô, tipo assim, a bruxa tá solta, teve acidente com o Rubinho, teve com o Ratzenberger, não dá, tem alguma coisa errada nesse circuito, tem que mexer na segurança, ou com os carros, e não, ou seja, aí o dinheiro falou mais alto, né, de patrocinadores, do evento, tal, papapá. O Ratzenberger morreu na pista, claro que declararam que ele morreu no helicóptero, porque para justiça italiana, se você tem uma morte em algum local, aquele lugar é isolado e acabou, não teria corrida. E aconteceu a mesma coisa com o Ayrton. Teve a corrida, teve a largada, eu estava na tosa, o Ayrton largou na frente do Schumacher, como tinha largado em todas as corridas, mas o carro sempre quebrava. E depois, cara, teve uma relargada por conta de um acidente do Pedro Lamy, logo na largada. Os carros ficaram em bandeira amarela, recolheu o carro, tal, saíram. O Ayrton ainda passou na frente na primeira volta e na sequência, não lembro se foi na segunda ou terceira, já passou o Schumacher. Eu até fiquei puto, falei, porra, de novo bateu, porque não tinha terminado nenhuma prova. Aí eu vi helicóptero descendo, eu vi uma movimentação diferente, saí da tosa, fui andando para o box com calma, tal, achando que era um acidente normal, foi lá, quebrou um braço, né? E quando cheguei na sala de imprensa, ainda continuei fotografando. Cheguei na sala de imprensa e já tinha sido dada a morte cerebral. E aí acabou para a gente a corrida, ou seja, vamos todo mundo para a pista. Não tinha GPS, para o Hospital Maggiore. Não tinha GPS, não tinha nada. Eu já conhecia o caminho, que eu já tinha ido lá para fotografar o Rubinho. Fui até comboiando alguns jornalistas que não conheciam o caminho. E quando chegamos, só tinham 2 jornalistas autorizados a subir para o 8º andar, que é onde estava o Ayrton, tinha o centro cirúrgico, que era eu e o Lemir Martins. Quando a gente chegou, já tinha sido dada a morte do Ayrton. Tinha sido antes a morte cerebral, a morte. Aí subi eu só e o Lemir Martins. Já estava lá o Galvão, estava o Birajara Guimarães, que era sócio do Ayrton no projeto da Audi, e estava o Leonardo Senna e o Cabrini, né, junto com o câmera. Mas eu não tinha visto ele. Cheguei, só tinha eu e o Lemir, e puseram umas cadeiras para dividir um espaço de uma distância mais ou menos de uns 3, 4 metros até a porta do elevador. Então, abriu uma porta no centro cirúrgico, o Ayrton saiu coberto de lençol na maca, dava para ver a silhueta do corpo. Sim.
e uma porta de elevador, e eu tinha que fazer essa foto. O Lemir falou, Alex, faz você que eu não tenho porquê. A 4 rodas vai sair daqui a um mês, e essa foto para mim não quer dizer nada. E eu tinha me comprometido com alguns jornalistas de fazer a foto, né? Mesmo coberto, fazer a foto. E essa é a foto que está até hoje publicada em tudo quanto é lugar, o Ayrton morto, né? Uhum. E eu conheci o seu Milton, a dona Neide, ou seja, os pais do Ayrton, conheci o Léo, conheci o Ayrton, na hora, sabe aquele reflexo que você tem, Lucas, de não vou fazer essa foto, não tem nada a ver eu fazer essa foto. Essa foto não é uma foto investigativa, não é uma foto que vai ajudar absolutamente nada, porque aconteceu isso, o que não aconteceu, vai ser só oportunismo, né? Quase que eu apanho de quem estava lá no térreo esperando a foto, né? Agência de fotografia, todo mundo esperando, e até hoje fica, para muita gente, por exemplo, eu considero, ali faltou um pouco de profissionalismo e eu fui mais para o lado da ética ou para o lado mais humanista, eu não sei. Eu não faria a foto novamente, ou seja, eu me recusaria novamente a fazer essa foto e não fiz a foto. Eu estava ali para fotografar, eu tinha um compromisso profissional com outras pessoas que esperavam essa foto, e é o que sempre... Eu não fiz jornalismo, né? Como eu te falei, eu sou engenheiro naval, mas eu aprendi no meio com muitos amigos, postura, ética, uma série de coisas. E aquela credencial que está no nosso peito, ela te leva para um lugar para te colocar onde as outras pessoas não têm condição de estar. Então você não tem, por exemplo, não é para você censurar alguma coisa. Você está ali para fazer aquele teu trabalho, porque outras pessoas gostariam de estar lá e não podem. Então você tem que realizar o teu trabalho. Então eu deveria ter feito a foto e depois alguém fala, vou publicar ou não. Eu autocensurei porque eu achei que aquilo não ia representar absolutamente nada, ia ser sensacionalista, certamente ia ganhar muito dinheiro, porque nunca teve essa foto publicada. Sim. Mas hoje a minha consciência está muito mais tranquila, tendo não sido um bom profissional e não tendo feito a foto. Top demais, bela atitude, viu? Aplauso sua atitude, porque é o que falta hoje, né? Essa sensibilidade também. Mesmo você falando que talvez o lado profissional fique um pouco abaixo, né? E fica mais o lado humano, né? O lado ético acima, mas eu acho que é o que falta hoje, muito jornalista hoje que a gente tem aqui, né? Rufo, obrigado, viu? Quer divulgar alguma coisa, passar alguma rede social? Fica à vontade, o espaço é seu. Legal, tem o meu espaço no Instagram, que onde as pessoas sempre dão sugestões de matérias, tanto de Fórmula 1, automobilismo em geral, que até deixo claro, né? Automobilismo não é só Fórmula 1, eu adoro Le Mans, adoro Fórmula Indy, adoro 500 milhas de Anápolis, sou apaixonado pelo Mundial de Rally. Então, sugestões e também de automóvel, qualquer sugestão que tenha de matéria, para eu colocar no Pânico ou no meu programa, é Alex Rufo com 2 Fs, né? Alex Rufo JP de Jovem Pan, esse é meu Instagram. Então fica à vontade de se inscrever lá no Insta e colocar sugestões, eu sempre respondo. E a mesma coisa, acompanhar meus programas. Eu tenho todo sábado Ligados na Tomada e o Máquinas na Pan. O Ligados estava meio-dia, não sei se passou para 1 da tarde, mas é só entrar na grade lá, ver, na Jovem Pan News, né, na TV. Sim. O Máquinas na Pan, 4 da tarde todo sábado. Toda segunda-feira de manhã e sexta-feira de manhã, quando tem Fórmula 1, eu estou no Jornal da Manhã. E toda sexta-feira eu estou no Pânico. Então, é só me acompanhar nesses programas aí e dar sugestões. Esse é o mais importante. Críticas, sugestões, eu aceito tudo. Né? Top demais. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Para mim foi uma honra fazer esse vídeo aí. E fica à vontade, quando precisar mais, estaremos aqui falando do que eu mais gosto, que é carro de corrida, carro de rua e fotografia. Top. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Tchau, cara.